Na semana passada, eu precisei fazer um exame e procurei 2 laboratórios diferentes para fazer um orçamento. Um laboratório tinha um preço maior que o outro, mas eu acabei decidindo fazer o exame no laboratório que tinha um preço mais caro. Mas a despeito de ter um preço mais caro, tinha também um atendimento melhor e me passou muito mais segurança. Eu disse para a recepcionista, olha, eu estou optando por esse laboratório porque vocês me atenderam muito bem, embora o exame aqui seja mais caro. E aí eu fiquei pensando, qual que é o segredo para eles atenderem tão bem? E eu não me aguentei e perguntei à recepcionista. A atendente prontamente respondeu, olha, as donas desse laboratório nos tratam muito bem. Elas sempre ressaltam a importância de se atender com excelência. Nós fazemos assim porque nós também somos muito bem atendidas. E a qualidade nas relações humanas aqui é de excelência. Esse é um elemento nosso, que a gente carrega com a gente e que a gente externaliza para o público externo. E aí eu fiquei pensando que isso era um aspecto muito presente na cultura desse laboratório, que o fazia, inclusive, ser um dos laboratórios melhores para se trabalhar e uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. E isso que eu estou falando é um elemento da sua cultura organizacional. Mas o que é cultura organizacional? A cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo criou, desenvolveu ou descobriu em um processo de aprendizagem coletiva para lidar com os problemas socioemocionais dos seus membros do grupo ou para enfrentar problemas de adaptação externa. Então, a cultura organizacional ela é formada por normas, que são as regras, por valores, que representam o que é importante naquela organização, pelos ritos, pelos rituais, como as festas, as atividades planejadas que tornam a cultura mais visível e coesa, como, por exemplo, também o happy hour, as festas de final de ano. A cultura é formada também pelas histórias e pelas narrativas, como nós temos, por exemplo, as histórias que são passadas dos fundadores até os dias atuais, como do senhor Samuel Klein, dono das Casas Bahia, cuja saga que veio do Nordeste para o Sudeste é contada como uma fonte de inspiração para os novos membros da organização. Porque a cultura, pessoal, ela orienta os comportamentos das pessoas que fazem parte da organização. De tal forma que as pessoas se perguntam, por que a gente faz isso? E aí elas falam, não sei, só sei que sempre foi assim. É porque a cultura, ela é esse elemento de coesão que dá uma orientação de como as coisas são feitas por aqui. Portanto, em termos de cultura organizacional, nós dizemos que ela é o conjunto dos aspectos formais que estão presentes em manuais, regimentos, layouts, símbolos e informais, que nasceram com os fundadores da organização e foram se cristalizando ao longo do tempo, porque foi eficaz para responder aos problemas de adaptação externa e interna. Isso é cultura organizacional. E nós podemos pensar a cultura como um iceberg. Vocês sabem que o iceberg é formado por elementos visíveis e invisíveis, assim como a cultura. O iceberg ele tem uma parte que está acima da linha da água, que, fazendo uma analogia com a organização, é tudo que está a olhos vistos, os aspectos formais, explícitos, como eu disse anteriormente, as normas, o layout, as vestimentas, o organograma. Mas o iceberg não é só isso. Ele tem também, e aliás é uma grande parte dele, o que está implícito, como as relações entre as pessoas, os jogos de poder,
Na analogia com iceberg, é o que está abaixo da linha da água. Esses elementos invisíveis, eles são mais difíceis de serem identificados e modificados, porque tem muito a ver com o comportamento das pessoas nas organizações, e o comportamento, ele é muito difícil de ser modificado. E essa cultura organizacional, ela tem uma função que é identitária, que define as fronteiras, que realça o que é comum a essa organização, que a diferencia do outro. E dá coesão também aos seus membros, porque dá uma segurança de como as coisas devem ser feitas por ali. Essa função de identidade organizacional, ela é muito importante porque os processos ficam mais claros. As pessoas sabem o que e como as coisas devem ser feitas, pois há um compartilhamento dos valores, da história, há uma sinergia da forma como as pessoas trabalham. Então se tem uma cultura forte, ou seja, uma cultura que é disseminada, internalizada, impregnada nas pessoas. Há várias práticas que nos revelam os elementos dessa cultura de uma organização. Os ritos, os rituais, as comemorações, como as festas, as histórias, os tabus, o que é proibido, as formas de comunicação, se formal, se informal, a relação com a chefia. Isso tudo são elementos da cultura da organização. Como no caso desse laboratório, a forma como se atendem os clientes, como as pessoas lidam entre si, como eles perseguem metas e resultados. Isso quer dizer que, havendo a cultura organizacional, tudo é homogêneo? De forma alguma. Nós temos também as subculturas e as contraculturas. Subculturas são grupos de pessoas com padrão especial ou peculiar de valores, mas que esses valores não são inconsistentes com os valores dominantes na organização. Isso é subcultura. Mas a contracultura se dá quando os valores de determinada unidade são antagônicos com a cultura homogênea. Isso se dá, essa contracultura, quando os padrões de relacionamento podem suscitar conflitos, ressentimentos, desconfiança entre as pessoas, gerando contradições entre o que falam os dirigentes e como agem os colaboradores, de modo que os colaboradores se questionem. Há uma divergência ou há uma coerência entre o que se fala e o que se faz? E quando o ambiente externo muda, há também uma perspectiva, uma tendência de mudança nessa cultura organizacional. Como é o caso, por exemplo, da mudança dos perfis dos cidadãos usuários, que hoje exigem um atendimento de muito mais qualidade no serviço público do que outrora. Então, a gente pode falar em mudança da cultura organizacional? Podemos falar. A cultura é algo muito difícil de ser mudado, porque é justamente algo que veio dando certo, de uma forma ou de outra, ao longo do tempo. Quando a gente tem fusões, aquisições, um banco se funde com o outro, um banco compra o outro, a gente fala em mudança. E, inclusive, tem especialistas em gerenciamento de mudança nas organizações. Mas a cultura é um elemento difícil de ser mudado, porque justamente veio dando certo ao longo do tempo. E quando a gente fala em matriz e filial, principalmente em empresas multinacionais, a gente está falando também de alguns aspectos que são muito peculiares. Nós temos estudos que identificam que os aspectos da cultura nacional, eles são muito mais sólidos e interferem muito mais no comportamento das pessoas nas organizações que a própria cultura corporativa. Rochefort, por exemplo, fez um estudo entre países e distribuiu 116 mil questionários para dimensionar esses elementos das culturas nas organizações.
E foi então que ele identificou alguns aspectos presentes na cultura. Por exemplo, o primeiro, individualismo ou coletivismo. Naquela organização, as pessoas são confiáveis, elas precisam de rigidez no controle, pode-se estimular a autonomia, né? Os controles são mais rígidos ou não? Um segundo elemento presente nessa pesquisa de Rothschild foi como o poder é distribuído. Há uma tendência à igualdade de poder ou não? Há um distanciamento do poder. Os níveis hierárquicos são muito distantes ou não? Como nas empresas, por exemplo, do Vale do Silício, que a gente vê um poder melhor distribuído. Ou, por exemplo, nas organizações públicas que tem esse distanciamento de poder mais evidente. Um terceiro elemento que diferencia as culturas organizacionais é a masculinidade ou feminilidade, que são as recompensas na organização que estimulam aspectos tidos como mais masculinos ou mais femininos. Como, por exemplo, a gente tem aspectos identificados como mais masculinos, como o incentivo à coragem, à ousadia, à competição, à agressividade, ou há organizações também que têm elementos mais femininos, como a valorização da amizade, da preservação das relações sociais, da atuação pelo consenso, pela qualidade de vida no trabalho. Tais elementos são vistos na nossa sociedade como tipicamente femininos. Esse é o terceiro elemento. Mas nós temos um quarto elemento, que é o controle da incerteza. Como a organização se comporta diante de cenários ambíguos, cenários incertos. Ela incentiva a assunção dos riscos ou não? Ela incentiva a estabilidade, a burocracia, a padronização dos processos ou a assunção de riscos, como eu já falei. Então, esse quarto elemento, ele diz respeito a qual o perfil dessa organização em relação a como ela lida com as incertezas. O quinto elemento tem a ver com indulgência, com a percepção de justiça. Ela busca essas formas justas de distribuição das tarefas e de recompensas. Outros estudos tentaram investigar o perfil, a cultura organizacional do serviço público brasileiro, como o estudo da ENAP, do Walshman, do Pacheco. E esses estudos, eles sumarizaram algumas características do serviço público brasileiro. Algumas características podem ser descritas como predomínio do critério político nas decisões, clientelismo, protecionismo, patrimonialismo ainda presente, apesar do que, teoricamente, a administração pública patrimonialista já foi superada, né? Personalismo, individualismo, paternalismo, legalismo, excesso de regras, de burocracia, impunidade, não é novidade para ninguém, sigilismo, descontinuismo, quando se muda as políticas em decorrência das mudanças de governo. Essas características, elas podem ser resumidas como apadrinhamento político, as relações de favorecimento pessoal e os privilégios, que ainda são muito presentes na cultura organizacional do serviço público brasileiro. São elementos que distinguem o serviço público brasileiro, são elementos identitários. Mas aí eu te pergunto, por que é importante compreender a cultura organizacional? Entender a cultura organizacional é essencial para desenvolver os processos mesmo de gestão de pessoas, como, por exemplo, ao se fazer uma seleção de candidatos, vai se procurar candidatos que tenham elementos parecidos
com aqueles elementos da cultura que são aderentes aos elementos da cultura daquela organização. Seleção de pessoas nada mais é que isto. É esse encaixe, essa verificação, essa seleção de candidatos que tenham perfil convergente com o perfil daquela organização, que tenham um perfil convergente com a cultura daquela organização. Porque se a gente seleciona candidatos que tenham perfis de personalidade diferentes daquele perfil dos elementos da cultura daquela organização, nós estaremos causando um grande sofrimento para candidatos que vão entrar numa organização que eles não vão se sentir adaptados e também um grande custo àquela organização. E como nós trabalhamos também para a organização, nós gestores de pessoas, nós especialistas em comportamento organizacional, nós precisamos buscar essa aderência. Além da seleção, nós precisamos compreender a cultura daquela organização nos processos de treinamento, para que se haja mais adesão ao que está sendo dito, ao que está sendo ensinado, né? Não adianta eu chegar com um programa de treinamento que seja divergente dos valores daquela organização. A própria avaliação de desempenho, os planos de cargos, salário, os processos de manutenção de pessoas, como a qualidade de vida no trabalho, de formação de lideranças, por exemplo. Tudo isso eu preciso, como especialista em comportamento organizacional, compreender, identificar e levar em consideração quando nós estamos falando de processos de gestão de pessoas. Seleção, recrutamento. Por que às vezes a gente vê recrutamentos tão despojados? Porque eles estão buscando justamente aqueles candidatos que tenham aspectos parecidos com os elementos da sua cultura organizacional. Por que num processo de seleção se observa também vestimentas? Para ver se há aderência aos processos de vestimenta, de normas, de controles, de assunção de riscos, de relacionamentos interpessoais parecidos com aquela organização. O clima, ele é influenciado pela cultura, por esse conjunto de normas, de valores, de tabus, mas o clima, ele é algo mais passageiro, mais volátil, é algo que muda muito mais fácil do cultura da organização. O clima tem a ver com percepção de como as pessoas enxergam, percebem as atividades que são realizadas ali naquela organização, sobre como eles, é a percepção de como eles se relacionam com as suas chefias, com seus colegas. Então o clima, ele pode ser percebido como prejudicado quando as pessoas não veem sentido em se trabalhar ali. O clima pode ser favorável, desfavorável, prejudicado, como um reflexo da cultura daquela organização. E o clima, ele pode ser gerenciável, mas para isso é preciso fazer um diagnóstico por meio da aplicação de um questionário, de um instrumento de pesquisa de clima, que a gente tem um exemplo lá no NEAD. E a gente, além do questionário, a gente pode aplicar também, fazer observações, grupos focais. O importante é a gente perceber que a organização ou as organizações, elas têm uma identidade. E essa identidade, esse jeito de ser, a diferencia das demais, demarca as fronteiras entre aquela organização e as outras. E esse jeito como as coisas são feitas, e esse jeito de como a gente foi construindo a nossa história, os nossos processos, as nossas normas, os nossos valores, ao que é proibido, não só nos regimentos, mas informalmente, a partir das conversas de corredores, do cafezinho.
como, por exemplo, aqui não se pode namoro entre colaboradores, por exemplo, aqui não se pode trazer a família, ou aqui a família é bem-vinda, problemas pessoais ficam lá fora, algo que eu duvido que isso aconteça, mas o que é valorizado naquela organização, entende? Então, cultura é tudo aquilo que é valorizado, tudo aquilo que se faz e tudo aquilo que se entende como certo, correto, bom. Agora, clima organizacional é a percepção que os colaboradores têm desse jeito de ser, dessa organização. E o clima, ele pode ser gerenciado, primeiro por meio de um diagnóstico e depois por processos de mudanças no clima, que é considerada a borda, é aquilo que é visível, aquilo que é mais facilmente percebido. E depois, inclusive, gerenciamento da cultura organizacional. Mas para isso, para mudanças de cultura, a gente precisa observar alguns elementos, como, por exemplo, a coerência entre o que os manuais dizem, o que os gestores dizem e o que se faz. Essa coerência, ela é imprescindível para os processos de mudança nas organizações. É preciso também que se deixe claro a importância e os ganhos que aqueles colaboradores terão ao se fazer aquelas mudanças naquelas organizações. As pessoas precisam perceber os benefícios daquelas mudanças na vida deles, nos processos, as vantagens de se mudar, né? E uma terceira coisa que a gente precisa observar nos processos de mudança é verificar o que vem dando certo e preservar o que vem dando certo, valorizar aquilo que vem dando certo, principalmente nos processos de fusão e aquisições de empresas. Observar o que naquelas duas culturas organizacionais vem dando certo e tentar ver o que tem de convergente e divergente naquilo. Isso é o que nós tínhamos para falar sobre cultura e clima organizacional. Peço que leiam o texto, leiam os slides e façam o exercício. Um abraço a todos.